Um dos fatores que afetam a lucratividade da propriedade e o potencial reprodutivo é a perda gestacional. O fato de ter um diagnóstico de gestação não é uma certeza de que a vaca vai parir. As perdas embrionárias e abortos podem ocorrer desde a confirmação da prenhez até o nascimento. Situação conhecida como fundo de maternidade da fazenda, e que ocorre com 8 a 10% das vacas prenhes, segundo pesquisadores da Embrapa Gado de Corte. O termo fundo de maternidade está relacionado àquelas vacas que foram diagnosticadas como prenhes e depois chega na época da parição, elas não parem. Então vai ficando para o final da maternidade e aí quando você faz um diagnóstico ou espera esse animal não parir, é aquela vaca que está sem o bezerro na barriga, né? Então pode ser que ela abortou, né? Ou um cuidado que tem que ter, que às vezes confunde esses dados, é um animal que pariu e perdeu o bezerro. Essas perdas podem acontecer em todos os tipos de rebanho e diversos fatores podem ser responsáveis pelo fundo de maternidade. Entre eles, as alterações hormonais, fatores imunológicos, genéticos ou nutricionais, estresse calórico e as doenças infecciosas e reprodutivas. As doenças de reprodução têm um impacto muito grande durante a fase de cria, né? Então a gente tem uma série de doenças que podem afetar a gestação da vaca, desde uma perda embrionária precoce até uma perda embrionária tardia, um aborto. Algumas doenças, por exemplo, a brucelose, é uma doença que tem um grande impacto na reprodução. Além da brucelose, você tem outras doenças que podem causar impacto na reprodução. A tricomonose, a leptospirose, principalmente leptospirose em programas em fazendas que têm áreas de banhado, de pantanal ou de aguada, isso pode ter um problema com leptospirose. A tricomonose é uma doença que ela acontece muito mais quando usa monta natural e touros mais velhos, então é uma doença que ela é assintomática no touro, mas pode passar para as vacas e aí sim causar problemas de aborto nessas vacas até o 5º mês de gestação, né? E aí outras doenças que também impactam e podem ter problemas, que são a IBR, a rinotraqueite infecciosa bovina, e a BVD, que é a diarreia bovina vírus. Além da campilobacteriose também, que é uma outra doença que acomete mais animais que estão em monta natural. Então, basicamente, são essas doenças que podem acometer o trato reprodutivo da fêmea, né, especificamente, e causar problemas. Existem alguns outros problemas que podem levar ao aborto, né? Então, as deficiências nutricionais de minerais específicos, por exemplo, para a reprodução, zinco, cobre, selênio. Então, essas deficiências minerais podem impactar e dar causas de aborto nos animais também. Então, uma suplementação mineral adequada, suplementação proteica nesses animais, problemas de manejo, como escassez hídrica, escassez de alimento e causas genéticas, né? Então, a gente também tem alguns estudos que têm demonstrado que alguns touros podem carregar alguns genes que são deletérios e podem causar, aí é muito mais em questão de perdas embrionárias precoces, mas existe uma variação e aí é um ajuste mais fino que a gente pode identificar esses touros que têm problemas de perda gestacional mais alta e podem levar a esses problemas. Novilhas precoces ou primíparas podem apresentar altos índices de perdas gestacionais e precisam ter uma atenção maior. O pesquisador reforça que vacas abortadas precisam ser retiradas do próximo programa de reprodução. Em relação ao fundo de maternidade, a dica é que você consiga identificar esse problema, né? Esse é o primeiro passo que a gente tem que levar em consideração. Como que a gente vai identificar esse problema? Você fazer o diagnóstico de gestação no final da estação de monta para saber quais suas vacas estão prenhes e depois ter um cuidado grande nessa maternidade. Saber se o animal pariu e se não pariu, você tentar identificar quais os problemas que podem acontecer. De uma forma geral, o fundo de maternidade é um problema na pecuária. Por quê? Você, pensando num número aí de 8, 10% de perdas gestacionais. Então são essas vacas que vão deixar de produzir um bezerro, né, um número relativamente grande, que vão deixar de produzir um bezerro, e esse animal vai ficar na propriedade durante aquele período todo, comendo pasto, recebendo suplementação, todos os cuidados, o custo que você tem mensal de manutenção de uma matriz, e aí você tem esse animal que não vai deixar de produzir um bezerro. Então, lembrando que a gente tem que
conseguir identificar. Esse é um grande problema. Muitas propriedades não têm esse número porque não conseguem identificar o problema do fundo de maternidade. Então, identificando, a gente pode lançar a mão de estratégias para melhorar e diminuir esse problema na pecuária.